noite! Hoje nós vamos começar uma live, nós vamos falar hoje sobre chantininho de chocolate. Vamos entrando então, confere o som, vê se vocês estão me ouvindo bem daí. Qualquer coisa é só mandar mensagem pra gente, como tá o som, se vocês estão me vendo bem. Então nós vamos falar hoje sobre chantininho de chocolate. A gente chegou a fazer uma enquete para saber o tema da nossa live de hoje, né? E deu empate, né? A gente tinha falado que podia ser sobre chantininho de chocolate, precificação ou caramelo salgado. E deu empate das três. Chantininho de chocolate, recheio de caramelo salgado e precificação. Então a gente vai fazer a live das outras três, tá? Que deram empate, né? A precificação e o recheio de caramelo salgado, a gente vai fazendo as lives. Se você tiver algum tema também que você queira que a gente fale na live, né, explique bastante sobre o assunto, pode mandar pra gente aí nos comentários, que aí a gente vai encaixando nas nossas lives e vamos falar sim sobre o tema que vocês quiserem, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Já estão chegando aí? Ó, a gente vai falar bastante conteúdo hoje. Se você já é confeiteira, já trabalha com confeitaria, eu não sei se você já trabalha com o chantininho de chocolate, mas é uma ótima opção também, né? Pode pegar um caderninho de anotação, já fica aí na frente para você não precisar sair daí. As quantidades eu vou deixar depois na descrição do vídeo, tá? Que aí eu especifico para vocês certinho qual é a quantidade que a gente coloca, né? E para fazer o nosso chantininho de chocolate estabilizado, super firminho, a gente vai utilizar aqui chantilly bem gelado, vou explicar para vocês também sobre a temperatura dele, leite em pó, leite ninho, porque é chantininho, glacê real para ajudar na estabilidade dele também e chocolate em pó 50% de cacau, tá? A gente vai utilizar esses ingredientes para fazer o nosso chantininho de chocolate. Bom, primeira coisa eu vou falar com vocês sobre os ingredientes, né? O chantilly, para você fazer um chantininho muito bom, bacana, que vai ficar super firminho, não vai ficar molenga, escorrendo, nem nada, precisa ser um chantilly de qualidade, tá? Eu tô usando aqui esse da Freshman, que eu gosto bastante dele, ele fica, ó, muito bom, não racha, fica perfeito, não resseca. E uma coisa que a gente tem que observar muito quando a gente vai fazer os nossos produtos, né? Que a gente vai guardar os nossos ingredientes, procurar deixar eles sempre na embalagem que você comprou, tá? Porque ali na embalagem você tem toda a instrução, né, também, da data de validade, que inclusive a data de validade dele fechado é uma e depois de aberto é outra, A Zane tá mandando boa noite. Oi, Zane! Saudade, lindona! Bem-vinda! Nós vamos falar sobre o chantininho de chocolate. Você já conhece um pouco, mas fica aí junto com a gente, tá? A Zane é uma querida, nossa aluna também no curso Boletra de A a Z. Então, gente, é importante sempre deixar o produto na embalagem, porque a embalagem ela já tem todo o sistema de condicionamento para manter esse produto lá dentro. Se a gente tira o leitinho e coloca ele num pote de vidro, por exemplo, ele vai receber luz, né? E também ele vai perder aquela corzinha, né, amareladinha dele. Você pode perceber que ele muda de cor até quando você tira do pote. Então ele pode pegar umidade e tudo mais. E aqui uma coisa que a gente tem que observar no pote, quando a gente compra, de todos os ingredientes que a gente vai usar. Sempre tem lá no rótulo, tá? Fechado e depois de aberto. Após a abertura, o produto conserva-se bom para o consumo até o prazo máximo de 30 dias, tá? Então, todos os produtos, quando a gente compra, ele tem a data de validade, né, dele fechado e a data de validade dele depois de aberto. Então, para você não correr o risco de perder nenhum produto seu, observa as datas de validade, né, para você estar usando de acordo ali com o que está ali na validade. O chantilly, por exemplo, né? Depois de aberto, sem bater, na geladeira é 3 dias só. Depois disso ele pode começar a azedar. Depois de batido, se você já fez o seu chantininho, bateu, você pode deixar ele fechadinho lá na geladeira de 3 a 5 dias. Ele conserva super bem. Só que você pode também congelar o chantininho ou chantilly depois de batido, tá? Nunca antes. Se eu
caixinha aqui, ele vai ficar bem pedradinho lá dentro. Quando eu for bater esse meu chantilly, ele vai ficar todo arenoso, tá? Ele não volta direito àquela textura que ele tinha. Então, antes de bater, não pode congelar. Depois de batido, tanto o chantilly puro quanto o chantininho, você pode congelar aí por 30 dias, tranquilo, até 3 meses, sem problema, tá? Essas datas, gente, variam um pouquinho de acordo com a região que você tá também. Se é um local muito quente, a temperatura da geladeira. Então, por mais que a gente passe essa quantidade de tempo, é importante você observar aí como é na sua casa, como é no seu lar, né? Na sua produção, certo? Então, pra gente fazer todo o nosso chantininho, a gente vai precisar desses ingredientes. Eu até deixei as embalagens aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Quando eu vou fazer o chantininho, eu prefiro o integral, tá? Tem alguns que ele não é integral, ele é mistura láctea, né? Que aí ele tem uma composição um pouco diferente, ele não fica tão firminho quanto o integral. Mas dá pra usar caso você não conseguir também, tá? O glacê real, ele é uma mistura de claras, né, de ovos desidratadas, tá? Então ele ajuda naquela consistência mais firme ali do chantininho, tá? Ele ajuda naquela estabilidade mesmo. É um chantininho que ele fica muito estabilizado, pode ficar algumas horas na mesa do seu cliente sem problema nenhum. Ele não derrete igual um chantilly puro, por exemplo, tá? Então eu deixei aqui o glacê real para te mostrar, que é o ingrediente que a gente coloca. E o chocolate em pó, eu gosto de usar o 50% cacau, porque ele vai dar um sabor a mais, né, pro nosso chantininho. Pode usar o cacau em pó também? Pode usar o cacau em pó também, só que ele é mais apertoso, mais forte. E para ele dissolver no gelado do chantininho é um pouco mais difícil, tá? Por isso eu opto sempre pelo 50% de cacau, certo? Então são esses ingredientes que a gente vai usar. Depois eu deixo na descrição para vocês a quantidade de tudo, né? Para vocês anotar, fazer as receitinhas de vocês, tá? O chantilly, né? Um dos maiores problemas que a gente tem na hora de fazer o nosso batimento do chantilly não dá o ponto, né? Ele fica mole. O chantilly ele precisa estar super gelado, viu? Eu costumo deixar ele na geladeira no lugar mais alto que tiver, o tempo máximo que eu puder. Sempre que eu compro os meus chantillies, eu já procuro deixar na geladeira, porque se eu precisar do chantilly gelado, ele já tá lá, tá? É uma ótima opção para você fazer isso também. Se a sua geladeira tiver aquela gavetinha que fica abaixo do freezer, né, aquela que o freezer é junto, você pode deixar o seu chantilly naquela gavetinha, porque ali não congela, né, ela é abaixo do freezer. No freezer nunca, tá? Então, o chantilly, para você bater e ele tá super legal para você fazer o batimento, ele precisa estar na geladeira ali umas 12 horas. Então, coloca o seu chantilly na geladeira no ponto mais gelado possível, deixa ali umas 12 horas na geladeira e antes de você bater, de preferência, coloca no freezer umas 2 horas. 40 minutos até umas 2 horas, porque assim ele vai ficar bem gelado mesmo e vai bater super rápido. Um bom chantilly, né, a gente tem várias marcas no mercado que a gente pode bater um bom chantilly, ele bate em torno de 3 a 5 minutos, ele já tem que fazer aquele buraco no fundo, né, que é o ponto que a gente fala que o chantininho já tá pronto. No máximo 8 minutos. Se começar a passar muito além disso, é porque o seu chantilly já não tava tão gelado, ele tá com algum problema, tá? No mais, a receita dá super certo. Se der algo de errado, provavelmente vai ser a temperatura do chantilly, certo? Então, ó, já tá muito geladinho. Ele sempre fica na minha geladeira. Eu coloquei no freezer ali, deixei no freezer um tempo para ele ficar bem gelado. Ele tá até suando, né? A gente vai colocar tudo na batedeira, tá? E esse chantininho de chocolate, ele é legal se você quiser fazer uma coloração mais escura, né? Você precisar tingir de vermelho, né? Ou um bordeaux, né? Uma cor mais escura, ele já vai pegar essa cor escura mais fácil e ele fica com sabor de chocolate, ele fica perfeito. Quem já fez, a Zane já fez, quem já fez sabe que ele fica perfeito.
Ó, a gente coloca todo o conteúdo na batedeira. Vamos pôr tudinho aqui. Eu vou deixar essa live salva, tá? Mas se você já tiver com um caderninho aí que você consiga fazer anotação, pode ir anotando essas dicas também que são valiosíssimas, tá? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ok aí? A Zane falou que fica uma delícia, assim. Bom demais, né, Zane? Quem come fala, uou, o que é isso? Que cobertura é essa? Fica doido. Ó, a gente espreme bem a latinha, né, a caixinha, pra não desperdiçar nada. E pronto. Aqui agora eu vou colocar todos os ingredientes junto pra bater, tá? Principalmente o chocolate em pó, que ele vai se dissolver melhor quando o chantilly tá líquido ainda, tá? Então a gente coloca tudo aqui na batedeira. Chocolate em pó, o leite em pó e o queridinho glacê real, que é o que vai ajudar nessa estabilidade do chantininho. Aí você pode me perguntar assim, ah, Gil, posso fazer o chantininho sem o glacê real? Pode. Só que quando você fizer com glacê real, você vai ver que ele fica bem mais pesado. Ele vai ficar bem mais firme, sabe? Ele não vai ter alteração de sabor e nem nada, mas ele fica super firme, viu? Então aqui, deixa eu só passar isso para o lado. Ó, tudo na minha batedeira. Como que a gente faz agora? Se eu ligar essa batedeira aqui num ponto muito veloz, vai voar pó para todo lado, eu não vou precisar nem passar pó no rosto, né? Mas a gente tem que deixar ele misturar primeiro, aí depois a gente aumenta a potência, tá? Geralmente você vai colocar aí, tem que ver a velocidade da sua batedeira. Você coloca ali no 1, 2, até o 4, deixa misturar, viu que misturou, que já incorporou esses pozinhos aqui no chantilly, aí você aumenta até ali pelo 6, 7, se a sua batedeira, essa aqui vai até o 10, eu coloco ali no 6. Então eu coloco até o 6 e deixo ele encorpar. Quando ele deu aquela crescida, aí eu já coloco no 8, tá? Eu nem costumo colocar até o 10. Nem chega aí a velocidade máxima dela, né? Então vamos lá. A gente vai ter que ficar quietinho agora, porque ninguém vai escutar nada enquanto a batedeira estiver aqui, né? Funcionando. E eu vou marcar no relógio o tempo de batimento pra gente conferir quanto foi. Ó, coloquei aqui no 2, né? Pra só misturar esse pozinho todo aqui, pra, né, não levantar aquela fumaça de pó aqui. Você deixa dar aquela incorporada. E aí a gente vai aumentar a velocidade. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Tá conseguindo anotar tudo? Pode mandando mensagem aí, tá, gente? Ele vai deixando comentário de vocês. Ó, no 4. E agora no 6. Vou deixar um tempinho no 6 para ele poder dar uma crescidinha. Já vou passar pro 8. Foi 1 minuto só aqui na minha marcação. Ele não vai ficar um marrom
descendo nas laterais, no meio, ele começa meio que fazer um buraco, tá? A hora que ele fizer esse buraco mesmo, ele desgrudar da lateral, aí é onde ele tá. Pronto, né? Ele já finalizou. Ó, 3 minutos. Já tá fazendo um buraco ali no fundo. Aqui, nesse ponto, eu preciso passar espátula na lateral da batedeira, para que essa parte de cima, que tá um pouquinho mole, se grude tudo ali embaixo, né? Então eu só faço isso aqui na lateral, olha, sem pegar no batedor, bem rente mesmo, só pra entrar lá dentro. E pronto, gente, a nossa maravilhosa cobertura tá pronta. Vocês viram quanto tempo a gente gastou para fazer esse chantilly de chocolate? É incrível isso, não é? Eu quero que vocês façam esse chantilly de chocolate aí na casa de vocês. Depois vocês venham aqui me contar. Olha só, tá dando pra ver o batedor daí, Rodrigo? Dá. Tá dando pra ver? Olha isso, tá firme aqui, não cai. E olha aqui o buraco que eu falei pra vocês. Deu pra ver? Esse é o ponto. Quando o batedor, ele faz esse buraco, ó, o chantilly bateu todinho, ele não cai, ele tá super firme, tá super durinho. Esse é o ponto dele pronto, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou passar para um bowl, um recipiente aqui de vidro, para vocês verem a textura dele. Deixa eu puxar aqui as laterais. Olha só isso, tá? Ele tá super firme, ele fica super firme quando a gente bate, por isso que a gente precisa hidratar esse chantilly depois de pronto, né? Mas ele tá super firme, olha isso, como fica. E aquele chocolate em pó, ele não fica gruminho, ele não fica nada, porque quando você bate ele ali no meio, ele incorpora super bem no chantilly que tá líquido ainda e dissolve completamente, né? Eu vou tirar aqui o meu batedor, olha isso. Olha a estabilidade desse chantilly. Essa cobertura é perfeita, tá? Vou deixar ele aqui, que depois eu finalizo de tirar ele daqui. E vou fazer a hidratação desse chantilly aqui com vocês, para vocês verem. A hidratação do chantilly, né, que a gente vai aveludar ele, deixar ele mais levinho, um pouco mais fluido pra gente aplicar no bolo, a gente faz com o leite condensado, tá? É importante fazer isso, porque se eu for pegar esse chantilly do jeito que ele tá aqui e for colocar ele no bolo, ele vai ficar todo poroso, não vai ficar com aspecto legal, tá? Ele pode querer rachar também, porque ele tá muito seco, então é importante a gente fazer essa hidratação no chantilly. E a hidratação, a gente sempre tem que ir colocando o leite condensado aos pouquinhos, de colheradas. Se a gente coloca o leite condensado de uma vez só, a gente vai deixar ele mole. Aí você pode falar assim pra mim, Gi, mas ficou mole, estraguei o meu chantilly, vou ter que jogar tudo fora, vai querer chorar porque perdeu esses ingredientes, né, que valem ouro. Não, não vai jogar fora, você não perdeu. Você vai fazer o seguinte, ficou mole, você vai pegar aquele chantilly lá que a gente fala que tá cru, né, que a gente acabou de bater, você vai pegar uma porção dele, colocar no outro potinho, vai pegar um pouquinho só desse que passou do ponto, que ficou mole, e vai misturar nele. E aí você vai hidratar esse chantilly com esse chantilly que passou do ponto, que ficou mole. A Lindovânia tá perguntando se o outro pó foi glacê. Foi glacê real. Aí eu vou deixar depois na descrição da live a quantidade certinha que eu coloquei para vocês fazerem aí, tá? Dá super certo e o glacê vai ajudar nessa estabilidade dele, tá? Ele cresce bastante, ele faz bastante volume, então ele rende bastante também, tá? Dependendo do tamanho do bolo que vocês forem fazer, um vidro desse de chantilly, né, 1 litro, mais esses ingredientes aqui, dá pra vocês fazer, dependendo do tamanho do bolo, né, 2, 3, até 4 bolos. Vai depender do tamanho do bolo de vocês, né? Então aqui, ó, nessa parte, o chantilly tá cru, tá? Tá sem hidratação ainda, ó, tá bem poroso. Se a gente for colorir esse chantilly, a gente tem que colocar o corante antes do leite condensado,
Porque o corante ele vai também ajudar na hidratação dele. Então, se a gente coloca o leite condensado, hidrata esse chantininho, para depois a gente colocar o corante, pode ser que ele vai desandar também, tá? Então, primeiro o corante, se precisar, você coloca o leite condensado para finalizar a hidratação dele, tá? Outro detalhe, vamos supor que você hidratou esse chantininho aqui, usou no seu bolo, espatulou tudo e sobrou chantininho já hidratado. Você pode armazenar ele na geladeira ali de 3 a 5 dias para você utilizar num outro bolo, né? Ou se você não for ter nenhum bolo por agora, ou não tem previsão de nenhum bolo por agora, você pode colocar ele num saquinho, qualquer coisa, um saquinho de freezer mesmo, coloca uma etiquetinha da data que você fez para você acompanhar a data dele, né? Qual saquinho que você vai pegar antes e coloca no freezer, que ali no freezer ele vai manter a temperatura mais baixa, ele vai durar mais tempo, tá? Quando você for utilizar esse seu chantininho, né, que já está hidratado, você vai tirar ele do freezer e vai deixar na temperatura da geladeira. Ou se você já for usar agora, tira da geladeira, deixa um pouquinho, tira do freezer e deixa um pouquinho para fora, na sua mesa mesmo, que aí ele já vai voltando à temperatura normal. Geralmente, quando a gente congela tanto o chantininho cru, né, que é o sem hidratação, quanto o chantininho já hidratado, ele costuma ficar um pouco mais mole, mais líquido, do que ele costuma estar na hora que você bateu, na hora que você utilizou. Neste caso, o que você precisa fazer? Você tira ele, você já vai saber que ele vai estar um pouco mais mole. Então, você tem que ter batido um pouco de chantininho cru e você mistura o seu chantininho cru com o seu chantininho que estava congelado. Que aí os dois vão equilibrar, o que está um pouquinho mole com o que está cru. E você acaba hidratando o seu chantininho cru com esse que estava congelado. Inclusive, se sobrar aquele chantininho ali que já está com coloração, que já está com corante, né? Corante também acaba custando bastante pra gente. Então, às vezes você fez ali um corante vermelho, né? Coloriu com um corante vermelho, um corante amarelo, azul, verde. Amarra bem no pacotinho de freezer, embala bem mesmo para ele não pegar nenhum cheiro e nem nada do freezer. Coloca a etiquetinha da data que você fez e congela. Quando você for fazer um novo bolo que for colorido, você já tem ali um pouquinho que está colorido e você acrescenta naquele chantininho que você fez, tá? Bom, então aqui agora vocês podem perceber que essa coloração aqui, ele fica um tomzinho de chocolate clarinho, né? Fica muito saboroso, até o cheirinho dele de chocolate é perfeito. Se você quiser escurecer esse chantininho aqui, aí você vai acrescentar chocolate em pó na mão mesmo, tá? Se você quiser colocar na batedeira para bater junto também na hora que você for bater, pode fazer isso. Eu costumo escurecer na mão, à medida que eu for utilizando, eu vou colocando o chocolate em pó, que aí eu vou chegando no tom que eu quero. E você precisa fazer isso antes do leite condensado também, apesar que ele vai secar o seu chantininho. Então, você meio que vai colocando junto. Coloca um pouco do chocolate em pó, coloca um pouco do leite condensado, tá? Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Ó, se eu fosse só hidratar, eu ia só colocar leite condensado aqui, tá? E quando a gente vai hidratar o chantininho, gente, não é só ir adicionando leite condensado também não. Senão, a gente vai acabar perdendo o ponto desse chantininho. A gente precisa colocar força mecânica aqui. E como que eu coloco força mecânica? É na batedeira? Não, na mão. Precisa ser na mão, porque a batedeira, ela vai incorporar muito ar. E a gente não quer incorporar mais ar nesse chantininho, a gente quer deixar ele mais suave, sabe? Mais leve. Então tem que ser na mão. Antes de você hidratar, dá uma passadinha nele assim com a espátula, ó. Vai passando, meio que apertando ele. Com isso, você já vai perceber que ele já muda a textura, só de fazer isso, ó. Ó, tô dando uma alisada nele aqui, sem bater muito forte. Olha só, como que ele já dá uma mudada no aspecto poroso que ele tava, tá? Então, você sempre faz isso, mexe bastante, tá? Aqui, para adicionar o chocolate em pó, eu costumo peneirar, tá? Para não ir nenhum pedacinho
nenhuma pelotinha aqui no meio, que depois vai te dar mais trabalho para você dissolver. E às vezes só na hora que você for espatular ou for utilizar no bico que você vai perceber. Então aqui a gente pega uma peneirinha, tá? Vocês estão entendendo tudo aí, gente? Tá tudo ok? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também, tá? Ó, vou colocar aqui uma colher de chocolate em pó. Vou colocar 2, tá? Aí você vai colocando à medida que você for vendo a cor, né? Porque aqui vai ser mais questão de cor e sabor, né? Quando você escurece bastante, ele fica com muito gosto de chocolate. Fica perfeito. Falar pra vocês, é uma das minhas coberturas preferidas, esse chantininho de chocolate. Ó, ele tem umas pelotinhas, tá vendo? Aí você pode vir aqui com a própria colher e passar assim também. Aí, prontinho. Já deixou ele mais lisinho, né? Aqui agora, mexe com cuidado também, senão você vai jogar o chocolate em pó pra todo lado. Quando você começar a mexer, você vai falar assim, nossa, isso não vai dar certo. Tá duro demais. Nossa, virou um trem esquisito. Olha como tá isso. Esse trem tá muito esquisito, não deu certo. Calma. Deu certo sim. O chocolate em pó, ele começa a se dissolver no chantininho, tá? É que o chantininho tá gelado, né, gente? E o chocolate em pó, vocês sabem que no gelado ele costuma ter mais dificuldade para ele se misturar, né? Mas, ó, um pouquinho aqui que eu já misturei, ele já começou a ficar mais escuro. Eu gosto bastante, quando eu vou fazer bolo letra, de fazer, né, toda a cinta de contenção e o bico perlete todinho o bolo com aquela cor mais clarinha e fazer as rosetas e os chocolates em cima nesse tom aqui. Fica muito bonito. Eu até postei mais cedo aí um bolo que tá nesses tons. Depois vocês olham lá pra vocês verem. Ó, aqui já tá no tom mais escuro. Vocês podem perceber que ele escureceu, né? Aí a gente pode colocar um pouquinho mais de força mecânica, que é bater mesmo assim, ó. Só vou até um pouquinho ali. E eu vou hidratar com leite condensado. Eu já coloquei aqui no potinho para mostrar para vocês. Leite condensado, quando você for hidratar, procura um leite condensado integral ou um semi-desnatado, tá? Mistura láctea não, porque vai ser muito líquido, tá? E pode atrapalhar no ponto do seu chantininho. Então, ó, em torno de 1 colher coloquei aqui. Tá bem rasadinha, não tá nem muito grande essa colher, tá? Aí você vem e mistura. Só misturar mesmo. Você vai perceber que ele vai começar a ficar com aspecto mais brilhante. Ele fica mais suave quando você experimentar na boca ele cru. E ele depois de hidratar, você vai perceber que ele vai ficar mais levinho, sabe? E aqui é só misturar mesmo, mexer um pouquinho e fazendo isso que eu falei pra vocês, de ir apertando ele pra você tirar esse ar dele, né? Pra ir diminuindo essas bolhas de ar que a batedeira deixou. E ó, já tá super hidratado, firme, brilhante, né? Tá perfeito aqui pra gente decorar um bolo, né? Espatular, ou fazer com o bico também, o bico perlê, ou o bico que a gente faz as rosetas, né? Tá perfeito, tá? Então é isso. Esse daqui agora que eu hidratei, se eu não for utilizar tudo agora, eu posso colocar num potinho bem fechadinho na geladeira. Procura sempre colocar etiqueta para você marcar, né? Posso congelar ele, porque ele já tá batido. Posso congelar o restante, né, que sobrou também. Mas eu nunca vou deixar esse chantininho aqui na geladeira destampado, tá? Se eu pegar agora esse recipiente e colocar lá na geladeira assim, aberto, ele vai ressecar todinho. Ele vai fazer uma camada de ressecamento por cima que depois você não consegue utilizar. Você vai mexer com a espátula assim e aquela casquinha dura vai misturar tudo ali no meio do restante. Quando você for espatular ou for usar no bico, vai virar uma tragédia, tá?
não dá certo. Então vai deixar na geladeira, se for usar por agora, não vai dar tempo de você congelar, ou seu recipiente, tipo esse daqui, não tem uma tampa para você tampar, pega um plástico filme, né, ou um saquinho de freezer, veda bastante, fecha bastante, põe na geladeira. Lembra dos cuidados com a geladeira, se você compartilha essa geladeira sua de doce com as coisas da sua casa, né? Porque às vezes pode ser que no começo a gente não tem uma geladeira só para o bolo, né? Hoje em dia eu tenho duas só para os bolos, mas no começo acaba que a gente não tem. Então eu sei como é, você tem que acabar guardando ali na tua geladeira restinho de almoço, um tempero, uma cebola, né? Que às vezes tem ali na geladeira. Procura deixar essas coisas tudo muito bem tampadinha e de preferência os seus produtos ali que você fez, né, para fazer um bolo, a sua cobertura, o recheio, a massa, procura deixar tudo muito bem embaladinho de uma forma que ela não receba nenhum odor da sua geladeira, tá? E deixa esses outros produtos também, né, temperados ali na sua geladeira de uma forma bem fechadinha também, para não ter interferência de cheiro, de gosto ou alguma contaminação, porque a geladeira também ela pode transmitir muita contaminação cruzada, que é de um alimento para o outro. E às vezes você fala assim, nossa, eu tive tanto cuidado com o meu produto, né? Como pode ter dado algum problema, alguma bactéria nele? E às vezes foi uma gotícula de um caldinho de carne que pingou no teu produto e você não percebeu, não viu às vezes na hora, né? Então todo cuidado é pouco quando a gente vai fazer um produto para nossa casa e principalmente quando a gente vai revender, a gente vai passar esse produto para o nosso cliente, né? Aí a atenção é redobrada também, a gente precisa tomar muito cuidado. Bom, então eu acredito que é isso. Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Eu falei pra caramba, acho que só eu falei, vocês ficaram só aí me escutando. Tem alguém que falar alguma coisa? Ó, eu vou deixar na descrição da live os ingredientes e as quantidades direitinho pra vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida na hora que for executar também, pode me mandar mensagem aí no direct que eu respondo, pode mandar mensagem nos comentários, onde você estiver, ou no YouTube ou no Instagram, pode mandar aí que a gente responde o mais rápido possível e faça esse chantilly de chocolate que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Ó, beijo, até a próxima e a gente já vai fazer a próxima live nossa vai ser sobre o recheio de caramelo salgado, que fica perfeito esse recheio também. Já já a gente faz essa próxima live. Beijo, obrigada por terem ficado aqui comigo. Tchau, tchau!